Bom pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas. Nós vamos trabalhar aqui então a parte do SolidWorks, que seria o software que vocês iriam utilizar nas aulas práticas. A gente vai ver mais depois, mas eu vou mostrando para vocês aqui por vídeo o que vocês têm que fazer, tá? Então, aqui eu tenho a interface do software aberto. Simplesmente cliquei para ele abrir no meu computador e ele abre basicamente como ele está sendo mostrado aqui para vocês. A apostila que a gente iria utilizar, eu vou estar disponibilizando lá no Google Classroom também, que é essa daqui, tá? Então aqui tem alguns exercícios que eu vou fazer para vocês verem como que a gente desenharia algumas peças dessas aqui. E quando voltar às aulas práticas, basicamente são os exercícios que vocês vão fazer depois, tentando seguir o vídeo que a gente que eu estou gravando agora, tá? O que eu quero que vocês façam então dessas aulas que a gente está ministrando do SolidWorks? Eu vou desenhar uma peça, por exemplo, posso desenhar essas duas aqui hoje. E aí eu vou pedir para vocês fazerem basicamente um resumo com as palavras de vocês, não tem problema nenhum, do o passo a passo do que vocês entenderam no vídeo. Como assim? Basicamente é como se vocês fossem fazer umas anotações do passo a passo, o que eu fiz, como se vocês precisassem depois olhar nas anotações de vocês e conseguir fazer vocês mesmos, tá? Vamos fazer primeiro essa peça aqui, que é uma pecinha um pouco mais simples para a gente fazer. No software, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pedir um documento novo aqui. E aí ele vai estar mostrando para a gente três opções: peça, montagem e desenho. O que a gente vai fazer primeiro sempre vai ser a peça. Depois a gente vai ver como que a gente faz o desenho da peça que a gente criou em 3D e depois a gente vai ver como que a gente fez a montagem. Mas por enquanto a gente vai ir sempre em peça. Vamos dar OK aqui. Ele já vai habilitar para a gente o campo onde a gente vai desenhar a nossa peça. Então a gente vai vir aqui no plano frontal. Nós temos aqui plano frontal, plano superior e plano direito. Geralmente a gente começa pelo frontal, mas basicamente vai mudar só os tombamentos de como que a peça vai ficar. A gente pode mudar depois, tá? Por enquanto, a gente vai usar basicamente o plano frontal. Vamos clicar uma vez com o botão esquerdo em cima do plano frontal. Ela vai abrir essa caixinha aqui com 4 opções e nós vamos clicar no esboço. Apareceu agora essas duas setinhas aqui, que é o que a gente chama da origem do nosso desenho. Basicamente a origem é da onde a gente vai começar o nosso desenho, tá? Então nós vamos aqui em cima, tem o comando linha, nós vamos clicar uma vez. Notem que quando a gente clica ele fica tipo afundadinho, que significa que ele está selecionado. E agora nós vamos fazer um desenho mais ou menos do perfil que a gente teria. Então a gente vai fazer desenho como se fosse dessa face aqui, ó, já com o ângulo daquele chanfre ali já desenhado. Então a gente vai clicar lá na origem para ela começar nosso desenho dali e vamos puxando mais ou menos o desenho sem nos importarmos tanto com medidas por enquanto. E ele já fecha. Quando ele voltou, não preciso mais do comando linha, né? Ele já desabilitou quando eu vou puxando. Eu posso só dar ESC que ele vai cancelar o comando. De novo, o que eu fiz? Selecionei comando linha, cliquei uma vez na origem, puxei para cima, cliquei, puxei para o lado, cliquei, puxei para o outro, cliquei. Vou fazendo o desenho, toda vez que eu quero que a linha termine, eu dou mais um clique. Quando eu chego, faço o contorno completo, ele já não vai mais puxar a linha porque ele já entendeu que terminou o contorno que eu queria fazer. Aqui nós temos esses pontinhos verdes que basicamente eles são relações de esboço. Ele quer dizer se a nossa linha, se ela é vertical, se ela é do mesmo tamanho que a outra. Tudo a gente vai usar com essas relações de esboço. Por exemplo, essa relação aqui ela está uma linha
horizontal, uma linha reta nesse sentido aqui. Se eu tivesse desenhado, por exemplo, essa linha aqui torta, eu teria que clicar em cima da linha, dela fica azulzinha, e aqui no canto, ó, tem para eu selecionar se ela é horizontal, vertical ou fixa. Se eu clicar que ela é fixa, ele vai deixá-la fixa da forma que ela está. Não é o que eu quero fazer, vou dar um Ctrl Z aqui, que é o comando básico de qualquer computador quando eu quero desfazer alguma coisa que eu fiz. Vou clicar na linha de novo para selecionar e vou clicar em horizontal. Ele já deixou ela alinhada. Então todas as linhas que elas são horizontais ou verticais, ou seja, que elas são retas por lado ou retas para cima e para baixo, eu vou pegar e vou selecionar elas uma por uma e vou deixando horizontal e vertical se elas já não ficarem quando eu criei o esboço. Quando eu pego o comando linha, se eu já puxar ele meio retinho, ele já arruma o comando ali meio automático, ó. Tem aquele amarelinho do lado do meu mouse ali, e daí isso significa que ele já está mais ou menos atribuindo que ela é horizontal, ele meio que trava ela no horizontal, tá? Se eu mexer um pouquinho, saiu o amarelinho, já não está mais horizontal, aí eu teria que selecionar a linha e deixar horizontal. Se eu quero excluir alguma coisa, eu simplesmente clico em cima dela e aperto o delete, que ele vai excluir. Tá, esses são alguns comandos mais simples que a gente está pegando aqui só na primeira aula, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona o software no começo. Depois, fiz o esboço, agora o que eu vou fazer? Vou jogar as medidas que ela tem. Então nós temos aqui 60, 80, 80 e 60. Então o que eu vou fazer? Vou jogar essas medidas aqui também. Então 80. Como que eu jogo as medidas? Já estava me esquecendo. Tem aqui, antes nós estávamos usando o comando linha, certo? Então agora nós vamos selecionar aqui com o botão esquerdo de novo, dimensão inteligente. Vamos clicar uma vez, afundou porque o comando está selecionado. Aí ele aparece do lado do meu mouse como se fosse a cota da medida ali. Vou clicar então na linha que eu quero da medida. Na hora que eu clico, ele já habilita para eu puxar a cota. Posso puxar tanto para um lado quanto para o outro, não vai influenciar como a peça vai ficar depois. Vai influenciar só como que a gente enxerga aqui. Então é melhor, geralmente, a gente puxar um pouquinho mais para fora para ficar mais fácil de a gente enxergar. Então aqui eu clico uma vez para soltar a cota no lugar. Ele abre essa caixinha, eu digito no teclado aqui a medida, 80, e aí eu posso dar um Enter ou confirmar aqui no verdinho que ele já vai ficar a medida ali pronta. Vou fazer a mesma coisa para as outras medidas, então eu tenho que aqui é 80 também, então clico, arrasto para baixo, jogo a medida, aperto Enter. Clico, arrasto para o lado, jogo a medida, nesse caso aqui 60, aperto Enter. Clico, jogo para cima, medida de 60, aperto Enter. Fechou aqui o nosso esboço. Agora o que a gente vai fazer? Basicamente a gente está com essa vista aqui em 2D, certo? A gente vai basicamente criar um material sólido no comprimento que essa peça aqui tem. Nesse caso aqui, 40 milímetros, que é essa cota aqui. Então, nós vamos vir aqui agora em recursos. Nós estávamos com a aba esboço selecionado. Nós vamos vir aqui em recursos e vamos nesse primeiro, ressalto base extrudado. Clico nele, ele já vai abrir o recurso, ó, e ele já apareceu para mim como se fosse a criação do material. Ele vem padrão sempre que eu vou criar com 10 milímetros. Eu vou só digitar aqui 40, apertar o Enter e ele já veio 40 para mim também. Aí eu vou só em confirmar o comando aqui no certinho e ele já vai ter criado o material da minha peça. Agora, a minha peça está meio virada, quero saber como que ela está, se ela está realmente certa. Então eu vou apertar na bolinha do mouse e vou arrastar o mouse para o lado. Quando eu aperto na bolinha e arrasto ele para o lado, eu consigo mexer a peça para ver como ela está. Ó, então mais ou menos a vista que eu tenho lá no desenho é essa daqui. A diferença do desenho
é que eu tenho esse outro corte aqui, certo? Então eu tenho que agora desenhar aquele corte ali na minha peça. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que pedir um esboço aonde eu vou cortar. Então eu vou cortar nessa face que eu selecionei aqui agora em azul, certo? Então eu tenho que clicar nela com o botão esquerdo uma vez, vai abrir essa caixa de diálogo aqui. Tem aqui em cima editar esboço e tem embaixo esboço. Eu tenho que ir sempre no esboço, porque eu vou pedir um esboço novo. Se eu for na parte de editar esboço, eu vou editar aquele esboço que eu já fiz. Então eu vou clicar na parte de baixo, esboço, e aí ele habilitou aqui para mim a parte para eu poder desenhar de novo com a linha. Qual que é o problema? A minha peça ela tá meio virada, então eu quero que ela fique de frente para mim a parte que eu vou cortar. Seria mais ou menos deixar de frente aqui, ó, para mim. Como que eu vou fazer isso? Eu vou apertar a barra de espaço do teclado e daí eu vou vir aqui no cantinho, normal A, nessa setinha. Cliquei aqui e o software já ajusta automático para mim qual que é a vista que eu pedi o esboço, ele já deixa de frente para mim. Então da mesma forma, agora eu vou desenhar com a linha, vou pegar e vou desenhar aquele corte que eu teria aqui na minha peça. Quando eu vou fazer o corte, basicamente eu fiz só as 3 linhas aqui do corte, né? Sempre que eu for fazer, eu tenho que fechar ele aqui embaixo. Por que eu tenho que fechar? Para o software entender que eu quero cortar dentro dessas linhas. Eu vou cortar o que está dentro desse quadrado aqui. Se eu não fechar, ele não sabe se eu quero cortar por dentro das linhas ou por fora, tá? Então desenhei o retângulo aqui, onde vai ser o corte. Agora eu vou só jogar as medidas. Então as medidas que eu tenho, 10, 20, e eu tenho que essa linha é 20 milímetros dessa linha aqui. Então eu vou jogar as medidas da forma que a gente já sabe. Então aqui é 20. E agora como que eu dou a medida de uma linha até a outra? Eu tenho que clicar na linha que eu quero. Ele iria puxar a medida da linha, só que eu não sei, não está no meu desenho. Então eu vou ter que vir dessa linha, depois que eu cliquei, eu clico na outra que é até onde eu quero dar a medida. Aí ele vai me puxar a cota de uma linha até a outra. Nesse caso aqui, essa cota aqui é 10. Vou fazer a mesma coisa com a parte de cima. Então, dessa linha até essa linha aqui vai ser 20 milímetros. Agora, de novo, já estou com o esboço feito. As relações de esboço estão certinhas, né? Porque eu já puxei mais ou menos certo alinhado, então eu não preciso arrumar. Agora eu vou vir aqui nos recursos. E agora, antes a gente tinha utilizado o ressalto base extrudado. O ressalto é quando eu quero criar material. Então, nesse caso aqui, eu quero retirar material, não quero criar. O que eu vou selecionar então? Eu vou selecionar o corte extrudado, que é um corte reto. Seleciono o corte extrudado, olha, ele está me mostrando mais ou menos aonde que ele vai estar cortando. No caso aqui ele está selecionado com corte com 40 milímetros, só que ele vai até o final da minha peça. Tem duas formas que a gente pode fazer esse corte. Eu posso fazer ele jogando a medida da peça, que seria 80 milímetros, aí ele passa até do lado de lá. Ou eu posso simplesmente deixar ele aqui como passante. Se eu deixar como passante, independente do tamanho que a minha peça tenha, ele vai passar até lá no final, tá? Então a gente vai acostumar a usar mais esse passante. Terminamos aqui, vamos só confirmar o comando e ele já fica o rasgo na minha peça também igual na peça que a gente tinha aqui o desenho em vista isométrica. Então essa é basicamente a primeira peça que a gente fez e vai ser a nossa primeira aula, e aí eu vou deixar lá para vocês fazerem um resumo dessa semana dessa aula aqui, tá? Basicamente um resumo simples com as palavras de vocês, qual seria o passo a passo que vocês iriam fazer para vocês irem conseguindo fazer essa peça caso vocês tivessem o software, como se fosse umas anotações de vocês de aula daí. Tranquilo? Então, até a nossa próxima aula, que aí nós vamos desenhar uma outra peça.